A guarda costeira avistou algo estranho no mar aberto. À distância, parecia apenas uma lona enorme, pesada demais para estar ali sozinha. Não estava flutuando livre. Afundava, subia, como se algo a puxasse de baixo. Quando se aproximaram, perceberam que a lona não era o problema. Ela estava ali para esconder algo. O problema era o que estava preso embaixo dela. O rádio ainda chiava quando o barco reduziu a velocidade. Era cedo demais para o frio que atravessava os ossos e tarde demais para fingir que aquilo no horizonte era só mais uma mancha de algas. A capitã Helena Vasquez apertou os olhos, apoiando-se no parapeito metálico. O mar cinzento se estendia em todas as direções, pesado, imóvel demais para aquela latitude. Isso não estava no radar, murmurou alguém atrás dela. Lia Torres, mergulhadora e líder da equipe de resposta, já sentia o desconforto subir pela nuca. Havia aprendido a confiar nessa sensação. Não era medo, era reconhecimento. Algo ali não pertencia àquela paisagem. À medida que se aproximavam, o cheiro chegou antes da forma. Um odor ácido, artificial, misturado a algo orgânico demais para ser ignorado. A superfície escura parecia uma lona pesada, dobrada de forma irregular sobre a água. Parece uma lona, disse Helena primeiro, a voz firme, mas mais baixa do que o normal. Uma cobertura improvisada. Ela observou por mais um segundo, então completou. Debaixo disso é rede abandonada e está presa em alguma coisa. A massa escura ondulava lentamente, como se respirasse. Não flutuava livre. Afundava e subia em intervalos irregulares, puxada por um peso invisível. Lia sentiu o estômago contrair quando percebeu o movimento sutil sob as camadas de fios e boias quebradas. Tem algo vivo aí, afirmou, já vestindo as luvas. O convés se encheu de uma urgência silenciosa. Ninguém correu. Todos sabiam que pressa errada custava caro no mar. Ainda assim, cada segundo parecia um atraso imperdoável. Quando o bote auxiliar tocou a água, um impacto veio de baixo. A rede estremeceu. Algo bateu contra o emaranhado e desapareceu de novo. Foi grande, disse alguém, a tensão escapando pela voz. Lia respirou fundo. Pensou nas instruções repetidas em salas aquecidas, nos gráficos que tentavam transformar tragédias em estatísticas. Nada daquilo preparava para o peso real de olhar para uma armadilha que ainda estava funcionando. Se passarmos direto, disse ela por fim, isso continua matando. Helena assentiu sem hesitar. O barco girou lentamente para alinhar a aproximação. O mar permaneceu indiferente, e sob a superfície turva, algo puxava, insistente. Não em desespero, mas em resistência. O que quer que estivesse preso ali ainda lutava, e agora eles também não podiam se dar ao luxo de virar o rosto. Enquanto o bote avançava em um círculo lento ao redor da massa escura, o ritmo do mundo pareceu mudar. O presente exigia atenção absoluta, mas a mente de Lia recuou, não por distração, e sim porque aquele instante não surgira do nada. Ele vinha sendo construído havia anos. Ela se lembrou da primeira vez que entrou no mar por trabalho, não por escolha. Tinha pouco mais de 20 anos. Mãos ainda macias demais para facas de corte e cabos sob tensão constante. O instrutor falava de redes fantasmas, como quem descreve uma ameaça persistente. Objetos perdidos, abandonados, mas eternamente ativos. Elas não sabem quando parar, dizia, e o oceano não perdoa pressa. Na época, Lia anotara tudo com cuidado, mas sem urgência real. Redes eram números, toneladas por ano, diagramas, slides. Ali diante dela, os números tinham peso. A rede se movia com a água, inchando e cedendo como algo vivo, não por vontade, mas por consequência. Agora, ela respirava. O bote balançou quando uma onda curta atingiu o casco. O operador ajustou o motor, mantendo distância segura. Helena observava do navio maior, postura rígida, olhos atentos. Elas já tinham trabalhado juntas antes, resgates menores, operações de rotina, mas aquela era a primeira vez que o silêncio entre elas parecia tão pesado. Lia passou a mão pelo cabo preso ao pulso, gesto antigo, quase ritual. Pensou em Miguel, seu irmão mais velho,
que a ensinara a nadar numa enseada calma, muitos anos antes. Ele dizia que o mar não era inimigo, mas também não era gentil. Ele só responde ao que você leva até ele, costumava dizer. Miguel nunca vira uma rede fantasma, mas fora ele quem a convencera a transformar o mergulho em ofício, não fuga. Vamos começar pelo topo, disse Lia, quebrando o silêncio no rádio. Nada de puxar, só corte limpo. A lâmina deslizou pela primeira camada de fios, liberando um peixe pequeno que desapareceu num lampejo prateado. Um alívio rápido demais para ser comemorado. Em seguida, um caranguejo ferido caiu lentamente, girando na água, como se ainda não soubesse se tinha sido salvo. Cada libertação vinha acompanhada de uma sensação ambígua. Vitória curta, seguida de culpa antecipada pelo que ainda não tinham visto. O cheiro se intensificava conforme se aproximavam. Plástico aquecido pelo atrito, sal, decomposição. Era um cheiro que grudava na memória. Lia sabia que levaria dias para esquecê-lo, se é que esqueceria. Tem marcas aqui, avisou o operador apontando. Algo grande passou por dentro. Lia inclinou o corpo e viu arranhões profundos, fios esticados ao limite. A rede não era apenas uma armadilha passiva, tinha sido palco de luta. Ela lembrou de uma palestra antiga, de uma foto que o instrutor evitara deixar muito tempo projetada. Um mamífero marinho com marcas circulares no corpo, o olhar vazio. Naquela época, Lia desviara os olhos. Hoje, não podia se dar ao luxo de desviar. Isso não começou hoje, disse ela, mais para si mesma. O passado voltava em ondas curtas. Noites estudando protocolos, o frio da primeira missão em águas abertas, o momento em que percebeu que salvar nem sempre significava devolver algo intacto. Às vezes, salvar era apenas interromper o sofrimento. Um movimento brusco sacudiu a rede. Algo bateu por dentro e recuou. O bote balançou de leve. Calma, disse Lia, erguendo a mão. Não é ataque, é pânico. Ela conhecia aquele tipo de movimento. Já tinha visto antes, em animais presos tempo demais. O corpo entra em economia de energia, depois explode em desespero. Helena surgiu no rádio. Se isso piorar, recuamos. Lia hesitou por um segundo antes de responder. Se recuarmos agora, ele se enrosca mais. Não houve resposta imediata. Apenas o som do vento e do motor em marcha lenta. Helena confiava nela. Sempre confiara. Mas confiança não anulava risco. Enquanto Lia cortava mais uma camada de fios, lembrou-se de algo que Miguel dissera pouco antes de ela aceitar o primeiro contrato de resgate. Você não vai conseguir salvar tudo. Decide agora se consegue viver com isso. Naquele momento, com a lâmina vibrando na mão e algo vivo puxando do outro lado da rede, Lia soube que a decisão nunca tinha sido teórica. Era sempre renovada, sempre naquele exato segundo. Temos vida presa mais fundo, anunciou a voz controlada, mas firme. E não vai aguentar muito. O silêncio que se seguiu não foi de dúvida, foi de aceitação. O passado tinha levado todos até ali. Treinamento, escolhas, perdas pequenas demais para virar histórias, grandes demais para serem ignoradas. A conexão não era apenas entre pessoas. Era com o próprio mar, com aquilo que insistia em sobreviver apesar de tudo. A rede tensionada respondeu com um puxão lento, pesado. O presente não esperaria. O trabalho deixou de ser metódico. Cada novo corte revelava não apenas o que estava preso, mas o quanto a rede era maior do que haviam calculado. Fios se cruzavam em ângulos imprevisíveis, alguns tão rígidos que vibravam ao menor toque, outros frouxos demais, prontos para se fechar como laços. O vento aumentou sem aviso. Ondas curtas começaram a empurrar o bote, exigindo correções constantes do operador. O navio maior mantinha a posição com um esforço visível, motores trabalhando contra a corrente. Estamos ficando sem margem, avisou Helena pelo rádio. O tempo está virando. Lia respondeu com um aceno automático, mesmo sabendo que ninguém podia vê-la. Os dedos já doíam dentro das luvas, o frio infiltrando-se como um segundo sistema nervoso. Ela continuou cortando. Um corpo surgiu parcialmente entre os fios. Um mamífero jovem, a pele marcada por atrito constante. Um dos membros estava preso por uma tira plástica endurecida, tão justa que parecia parte do próprio corpo.
O animal se debateu ao sentir o movimento, olhos arregalados, respiração irregular. Devagar, murmurou Lia, mesmo sabendo que ele não a entendia. Devagar. Ela ajustou a posição, buscando um ângulo que não agravasse a ferida. O operador manteve o bote estável com pequenas correções quase invisíveis. Um corte errado ali poderia significar pânico total. Quando a tira finalmente cedeu, o animal não fugiu. Ficou imóvel por um instante, como se precisasse reaprender o próprio peso. Depois, mergulhou com um movimento hesitante e desapareceu. Ninguém comemorou. A rede reagiu. Um impacto violento veio de baixo, seguido de um puxão que fez o bote inclinar perigosamente. A água invadiu o casco até os tornozelos. O operador xingou baixo, ajustando o motor. Algo grande está preso, disse ele, e não gostou disso. Lia sentiu o coração acelerar. Já tinha visto aquela força antes. Predadores não entravam em redes pequenas por acaso. Se estavam ali, era porque haviam sido atraídos pela luta. Outro golpe sacudiu os fios. A rede estalou, tensa como um músculo prestes a romper. "Não tentem liberar isso agora", ordenou Helena. "Se arrebentar, leva vocês junto." Lia sabia que ela tinha razão. Sabia também que cada minuto aumentava o sofrimento do que estivesse preso ali. O cheiro ficou mais pesado conforme camadas mais profundas eram expostas. Entre os fios surgiram restos que não se moviam, corpos que já tinham parado de lutar. A rede não distinguia fracasso de espera. "Tem mais", disse Lia, a voz mais baixa. "Muito mais." Horas passaram sem que ninguém tivesse certeza de quanto tempo realmente havia se passado. O céu escureceu cedo, como se o dia tivesse sido encurtado de propósito. As luzes do navio acenderam, lançando círculos artificiais sobre a água negra. O cansaço começou a cobrar decisões. Um corte menos preciso, um passo em falso. O operador quase perdeu o equilíbrio quando uma onda atingiu o casco de lado. Lia segurou o cabo por reflexo, sentindo o impacto subir pelo braço. "Estamos chegando no limite", disse Helena. "Mais uma falha e suspendemos." Lia engoliu em seco. Sabia o que isso significava. No escuro, a rede continuaria trabalhando sozinha. Antes que pudesse responder, um estalo seco cortou o ar. Um dos cabos de sustentação cedeu com um som que lembrava um disparo. A ponta solta chicoteou para trás, raspando o ombro do operador antes de cair na água. O silêncio que se seguiu foi absoluto. "Todos bem?" A voz de Helena veio rápida, mais aguda do que antes. "Sim", respondeu Lia, sentindo o pulso tremer. "Mas não dá para continuar assim." Eles recuaram alguns metros, respirando com dificuldade. O mar não parecia mais apenas frio, parecia atento. Lia olhou para a massa escura, agora parcialmente iluminada. Entre os fios, percebeu o movimento lento e pesado de algo ainda vivo, mais fundo, mais preso, um contorno grande demais para ser ignorado. Ela fechou os olhos por um segundo, lembrando das palavras de Miguel. Nem tudo podia ser salvo, mas aquilo ainda estava lutando. "Do jeito que está, a gente perde isso", disse por fim. Ninguém discordou. O conflito já não era apenas com a rede. Era com o tempo, o cansaço e os próprios limites. E esses limites estavam sendo testados. O plano surgiu sem ser anunciado. Não houve discussão longa, nem entusiasmo. Apenas olhares trocados, cálculos rápidos e a compreensão silenciosa de que desmontar a rede não bastaria. Ela precisava ser erguida, aliviada do próprio peso antes de ser aberta. "Vamos levantar por seções", disse Helena pelo rádio. "Devagar. Se isso sair do controle, abortamos." Lia assentiu, ajustando o mosquetão à linha mais grossa que vinha do navio principal. O metal gelado pareceu vibrar antes mesmo de ser tensionado, como se a rede respondesse à mudança. O guincho entrou em ação com um gemido grave e contínuo. A água escorreu da massa escura em cascatas irregulares, revelando camadas antes escondidas. Cada metro elevado trazia algo novo à superfície. Fios antigos, pedaços de madeira, boias esmagadas. À medida que a tensão aumentava, a lona começou a ceder. Primeiro, uma das bordas se soltou, escorrendo água pesada de sal e óleo. Depois foi sendo puxada para fora,
dobrada sobre si mesma até desaparecer do topo da massa escura. Só então o que estava embaixo ficou exposto: corpos. Alguns se moviam, a maioria não. Lia desviou o olhar por um segundo, tempo suficiente para respirar fundo. Quando voltou a focar, viu o que temia. Mais fundo, entre dobras grossas de nylon, um contorno grande permanecia imóvel demais para estar bem. Ali, disse ela, apontando. Ainda tem vida. O operador ajustou o bote com cuidado, mantendo distância do ponto de maior tensão. O guincho reduziu a velocidade, quase parando. O mar parecia segurar o fôlego junto com eles. A luz artificial criava sombras distorcidas. Fios projetavam linhas sobre a água como grades. Lia sentiu a estranha sensação de estar dentro da armadilha, não fora dela. Ela se aproximou, lâmina em punho, quando a rede se contraiu violentamente. O impacto veio de baixo, mais forte do que antes. O bote foi empurrado de lado, água invadindo novamente o casco. O operador reagiu por instinto, acelerando por um segundo antes de corrigir. "Não!" gritou Lia. "Devagar! Tarde demais!" O movimento fez os fios se fecharem ainda mais sobre o corpo preso. Um movimento brusco, desesperado, ecoou sob a superfície. "Está entrando em colapso", avisou Helena. "Se puxar agora, rompe tudo." O guincho parou. O silêncio voltou pesado, interrompido apenas pelo vento e pela respiração irregular de quem estava no bote. Lia sentiu o pulso acelerar, cada batida alta demais nos ouvidos. O frio já não era apenas físico, era uma sensação de urgência crua, primitiva. "Se soltarmos", disse o operador, a voz tensa, "ele afunda de novo." Lia sabia. Se recuassem, talvez não houvesse outra chance. Mas avançar significava colocar todos em risco. Ela olhou para baixo e encontrou um olho, grande, escuro, refletindo a luz artificial. Não havia agressividade ali, apenas exaustão. Um pedido silencioso que não precisava de linguagem. Lia engoliu em seco. "Segura", disse finalmente. "Não puxa, não solta." Ela se inclinou com cuidado extremo, cada movimento calculado. A lâmina tremia levemente em sua mão, não por medo, mas pelo esforço contínuo e pelo frio que já tinha roubado parte da sensibilidade dos dedos. O primeiro corte não produziu reação. O segundo, sim. A rede estremeceu, como se tivesse vida própria. "Lia", chamou Helena, mais baixa agora. "Se isso virar, você sai." Lia não respondeu. Estava focada demais no que via e no que sentia sob os pés. O equilíbrio do bote era precário. O mar começava a ganhar força novamente. Outro estalo ecoou, mais distante, mas suficiente para fazer todos se encolherem. Não era um cabo rompendo. Era a rede ajustando sua própria tensão, redistribuindo peso. "Não vai aguentar muito", murmurou o operador. Lia continuou cortando, milímetro por milímetro, abrindo espaço sem liberar carga demais. O olho a acompanhava, piscava devagar, vivo. Então, sem aviso, o vento mudou. Uma rajada empurrou o bote para fora de posição. A linha principal rangeu. O guincho respondeu com um som agudo, quase um aviso. "Recuem agora", ordenou Helena. "Agora!" Lia hesitou por um segundo que pareceu longo demais. O suficiente para saber que aquela decisão ecoaria por muito tempo, qualquer que fosse o resultado. Ela se afastou. O bote recuou lentamente. A rede desceu alguns centímetros, reassumindo seu peso original. A água fechou-se sobre o contorno preso. O olho desapareceu. Ninguém disse nada. O guincho foi travado. As luzes continuaram iluminando a superfície vazia, como se esperassem uma resposta que não vinha. A noite se fechou de vez ao redor deles. O que ainda estivesse preso ali agora pertencia à escuridão. O amanhecer chegou sem cerimônia. Não houve cores dramáticas no céu, nem promessa de alívio. Apenas um cinza mais claro substituindo o escuro, como se a noite tivesse recuado por desgaste, não por decisão. O mar continuava agitado, mas menos hostil do que horas antes. Ou talvez fosse apenas o cansaço coletivo alterando a percepção. Lia voltou ao bote com os músculos rígidos e a mente ainda presa à imagem que não vira se resolver. Dormira pouco, sonhara menos ainda. Quando fechava os olhos, sentia de novo a tensão da lâmina, o casco instável,
a rede cedendo e respirando sob a água. Vamos ver o que sobrou, disse Helena pelo rádio, sem rodeios. O guincho retomou o trabalho em velocidade mínima. A rede emergiu novamente, pesada, saturada, agora menos reativa. Algo havia mudado durante a noite. Não estava claro se era esperança ou resignação. À medida que erguiam novas seções, a confirmação veio em ondas silenciosas. Muitos corpos já não ofereciam resistência alguma. Peixes imóveis, um animal maior, sem vida, preso de forma irrecuperável. O mar tinha continuado seu trabalho enquanto eles descansavam. Lia sentiu o peso disso se instalar sem dramatização. Não houve choque, apenas aceitação amarga. Continua, disse ela quando o operador hesitou. Mais fundo entre camadas grossas e antigas, algo se moveu. Desta vez, não foi um impacto violento, foi lento, controlado. Um deslocamento pesado, como se o corpo estivesse economizando cada gesto restante. A água se agitou em círculos largos. Ainda tem um, disse o operador, a voz tensa, mas contida. Lia se aproximou novamente, o corpo mais cauteloso do que na noite anterior. A lâmina parecia pesar o dobro agora. Ela respirou fundo antes de se inclinar. O contorno surgiu com mais clareza. Grande, ferido, marcas profundas onde os fios haviam pressionado a pele por tempo demais. Um dos membros estava quase completamente livre, não por ação deles, mas pelo próprio desgaste da rede. Ele não vai aguentar muito mais, murmurou Lia. Helena respondeu sem elevar a voz. Faz o que for possível, sem pressa, sem risco desnecessário. Lia assentiu. Pela primeira vez desde o início, sentiu algo próximo de calma. Não porque acreditasse num final feliz, mas porque sabia exatamente o que precisava fazer. Ela não tentou libertar tudo de uma vez. Cortou apenas o suficiente para criar espaço. Esperou, observou a reação. O animal respondeu com um movimento curto. Depois parou. Não entrou em pânico. Estava cansado demais para isso. O guincho manteve tensão constante, sustentando o peso da rede para que ela não voltasse a se fechar. Cada centímetro conquistado era mantido com esforço coletivo invisível, mas essencial. O corte final não foi dramático. Foi quase anticlimático. O membro se soltou. O corpo escorregou lentamente para fora do emaranhado, como se o próprio mar o estivesse devolvendo com cuidado. Por um instante longo demais, o animal permaneceu imóvel, flutuando de lado. Ninguém se mexeu. Então ele respirou. Um movimento profundo, pesado, visível até da distância do bote. Em seguida, um impulso lento, deliberado. O corpo se endireitou. Não houve salto, nem fuga imediata. Apenas uma retirada gradual, digna, como alguém que sabe que não pode desperdiçar energia. Quando desapareceu sob a superfície, não deixou rastro. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Reed, no convés do navio maior, soltou uma risada curta, quase incrédula, antes de se conter. O operador do bote apoiou os cotovelos nos joelhos, respirando fundo. Helena fechou os olhos por um segundo a mais do que o necessário. Lia permaneceu imóvel, olhando para a água vazia. Ela não sentia euforia, nem alívio pleno. Sentia algo mais estranho. Equilíbrio. Sabia quantos não tinham sobrevivido. Sabia que aquela rede tinha causado danos irreversíveis muito antes de ser encontrada. Nada daquilo tinha sido apagado, mas algo tinha sido interrompido. Eles continuaram o trabalho pelo resto do dia, recolhendo o que restava da rede, documentando perdas, separando o que precisava ser removido com cuidado. O emaranhado, agora inerte, parecia menor fora da água, menos ameaçador, mas não menos monstruoso. Quando finalmente desligaram o guincho, o mar seguiu seu ritmo, indiferente. Lia limpou a lâmina com um pano gasto e aguardou sem cerimônia. Olhou para Helena, que assentiu em silêncio. O trabalho estava feito. A costa surgiu 2 dias depois, baixa e cinzenta, sob um céu limpo demais para o que carregavam a bordo. O porto não recebeu o navio com aplausos nem curiosidade, apenas guindastes, concreto molhado e o cheiro inevitável de ferrugem e sal. Quando a lona e a rede foram içadas para fora do convés,
separadas pela primeira vez, perderam o pouco de mistério que ainda tinham. Fora da água, parecia apenas lixo, um amontoado disforme de fios, boias quebradas e matéria morta. Ainda assim, ninguém se aproximou demais. O odor afastava. A memória também. Lia observou à distância, as mãos enfaixadas de forma improvisada. Pequenos cortes haviam aparecido apenas depois, quando a adrenalina se dissolvera. O corpo agora cobrava o que fora ignorado. "Nunca parece tão grande fora do mar", comentou alguém. Ela não respondeu. Pensava no contrário, em como algo tão grande conseguira permanecer invisível por tanto tempo. A documentação levou horas. Fotos, medições, coordenadas, números para dar forma ao que fora vivido no instinto. Helena assinou relatórios com a mesma firmeza com que dera ordens no auge da tensão. O trabalho precisava seguir seu curso burocrático, mesmo quando o emocional ainda estava desalinhado. No fim da tarde, quando a rede foi finalmente levada para descarte especializado, o convés pareceu estranho sem ela. Espaço demais. Silêncio demais. "Acho que nunca mais vou olhar para a água do mesmo jeito", disse Reed, apoiada no corrimão, tentando soar leve. Lia sorriu de canto. Nem devia. Naquela noite, o cansaço venceu qualquer tentativa de reflexão profunda. O chuveiro quente revelou hematomas que ela não lembrava de ter ganho. O cheiro persistente de plástico parecia impregnado na pele, mas aos poucos cedeu ao sabão e ao vapor. Antes de dormir, Lia recebeu uma mensagem curta no tablet da tripulação. Uma organização de monitoramento costeiro agradecia o envio dos dados. Havia também uma foto anexada, um recorte borrado, tirado à distância, mostrando um corpo escuro rompendo a superfície da água. Nada espetacular, apenas a prova silenciosa de que algo tinha seguido em frente. Ela ficou olhando a imagem por mais tempo do que pretendia. No dia seguinte, o navio retomou sua rotina. Turnos, café forte demais, conversas interrompidas por chamadas no rádio. Tudo familiar, mas ligeiramente deslocado, como voltar para casa depois de um acidente. O lugar é o mesmo, mas você não é. Durante a vigília da madrugada, Lia ficou sozinha no convés. O mar estava mais calmo agora, refletindo a luz fraca das estrelas. Pensou em Miguel, na frase que ele repetia como aviso e consolo. O mar não guarda rancor, mas também não guarda promessas. Eles não eram heróis, não tinham mudado o mundo, tinham apenas visto algo que muitos não veem, e escolhido não virar o rosto. Ela apoiou as mãos no corrimão, respirou fundo e deixou o olhar seguir a linha escura do horizonte. Em algum lugar, longe dali, a água se movia sem saber de estatísticas, relatórios ou nomes. Mas uma armadilha a menos flutuava naquele silêncio. Era pouco, era enorme, e por enquanto, bastava.